pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa 14ª aulinha de pré-cálculo e o assunto será família y igual a x elevado a n. A função f de x igual a x elevado a n é chamada de função potência. Considerando n maior ou igual a 1, constante e inteiro positivo, teremos os seguintes gráficos. f de x igual a x, seria o f de x igual a x elevado a 1, potência 1, Nós temos este gráfico aqui, que é uma reta que passa pela origem. Observando o gráfico de f de x igual a x, concluímos que é uma função ímpar, pois é simétrico em relação à origem do eixo cartesiano e passa pelos pontos 0, 0, menos 1, menos 1 e 1 e 1. Ele é uma função ímpar, f de x igual a x, a função x. Ela passa pela origem, ponto 0, 0, ponto menos 1 e o ponto 1 e 1. É simétrico em relação à origem, então é uma função ímpar. O segundo exemplo de função da família y igual a x elevado a n é a função x ao quadrado. O gráfico da função x ao quadrado é esta parábola aqui, com cavidade voltada para cima. Observando o gráfico de f de x igual a x ao quadrado, concluímos que é uma função par, pois é simétrico em relação ao eixo y, passa pelos pontos 0, 0, menos 1, 1 e 1 e 1 e tem concavidade voltada para cima. Então, este gráfico tem simetria com o eixo y, portanto, x ao quadrado é uma função par e passa pelos pontos 0, 0, menos 1 e 1 e 1 e 1. Outro exemplo, f de x igual a x ao cubo. Aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Observando o gráfico de f de x igual a x ao cubo, concluímos que é uma função ímpar, pois é simétrico em relação à origem do eixo cartesiano. Passa pelos pontos 0, 0, menos 1 e 1 e 1. Nós vemos que o gráfico tem realmente simetria com a origem do eixo cartesiano, passa pelos pontos menos 1 e 1, 1 e 1 e pela origem 0, 0. Função f de x igual a x na 4. Aqui nós temos o gráfico da função f de x igual a x elevado a 4. Observando o gráfico de f de x igual a x na 4, concluímos que é uma função par, pois é simétrico em relação ao eixo y, passa pelos pontos 0, 0, menos 1, 1 e 1 e 1, tem concavidade voltada para cima. Resumindo, para n maior ou igual a 1 inteiro positivo e par, nós temos uma função par, que é simétrica em relação ao eixo y, passa pelos pontos 0, 0, menos 1, 1 e 1 e 1, tem concavidade voltada para cima, o n cresce. Quando o n cresce, o gráfico fica mais achatado no intervalo menos 1, menor que x, menor que 1. Para n maior ou igual a 1, inteiro, positivo e ímpar, nós temos uma função ímpar, que é simétrica em relação à origem, passa pelos pontos 0, 0, menos 1 e 1 e 1. Quando o n cresce, o gráfico fica mais achatado no intervalo menos 1, menor que x, menor que 1. Tá ok? Até a próxima aula.